Olá, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos renovando o nosso encontro, o nosso propósito, a nossa amizade. Propósito no bem, amizade boa, o que nos remete sempre a uma melhoria, ao fundamental, já que nada mais importante do que estarmos bem para vivermos bem. No dizer de Jesus, buscar o reino dos céus e tudo mais nos será acrescentado. É isso que nós estamos fazendo aqui, buscando essa harmonia com as ordens do Rei, o reino dos céus. Entrar no reino dos céus é estar em harmonia e em obediência às ordens do Rei. O Rei, claro, nosso amor. Deus é amor. Muito boa tarde, Adelaide, Regina, Mônica, Isabel. Muito bom estarmos juntos e atravessarmos juntos isso tudo que temos passado, porque juntos podemos nos apoiar, podemos nos encorajar, nos elucidar uns aos outros, colegas de classe que somos perante o único mestre, que é Jesus. Muito bom estarmos juntos. Vamos então hoje pensar mais uma vez com o nosso mote, baseado no princípio do grande pacificador, que é Gandhi, Mahatma Gandhi, essa alma de luz que conseguiu o grande êxito de fazer a independência de um país complexo como a Índia, enorme como a Índia, diante de uma opressão terrível como a do Império Inglês, conseguiu fazer a independência sem que os insurgentes, sem que o movimento da independência causasse mortes. As mortes foram causadas pela colônia britânica, pelo Império Britânico, mas mesmo assim numa quantidade absurdamente menor do que seria qualquer ideia de confronto e de guerra naqueles tempos. Foi um êxito fantástico e Gandhi nos deixa um princípio extremamente útil para esses nossos tempos, que é o princípio de faça em você a paz que você propõe para o mundo. É isso, esse é o nosso princípio dessa nossa série de orações que nós temos feito pela paz no mundo. A paz sempre reflexa, no sentido de que nós só proporcionaremos, só ajudaremos na construção da paz, se avançarmos na paz em nós. E é nesse sentido que nós, mais uma vez, vimos pensar hoje, a respeito dos efeitos, do papel que todos os fatos impactantes causam nas nossas vidas. Como agir, que reflexos tem nas nossas vidas os grandes lutos, os grandes impactos, as grandes tragédias, já que a guerra está inserida, claro, nesse conjunto de fatos impactantes e trágicos que vem acometendo nossas vidas. Longe de ser o único, é claro, não é? Por exemplo, diante de um falecimento de um ente querido, é um evento que não há como ser diferente e impacta muito todos nós, é claro.
E desde o momento do contato daquele falecimento no velório, e em meses, às vezes anos, que se seguem àquele falecimento, um processo rico acontece dentro de nós. O processo da revisão, o processo da reflexão do que nós temos feito com as nossas vidas. A morte de um ente querido nos remete a uma reflexão extremamente importante, como essa, por exemplo. Que rumo temos dado para as nossas vidas? Será que temos acertado nas nossas decisões? É inevitável fazermos essa reflexão, ainda que ela, nos piores casos, esteja submersa numa tristeza negativa. A tristeza da revolta, a tristeza da raiva, a tristeza da culpa. Essas tristezas que não nos adiantam nada, muitas vezes emergem quando do falecimento dos entes queridos, subjugando por algum tempo a tristeza boa, que é essa tristeza que nos faz refletir, avaliar, redirecionar nossas vidas, acertar o rumo. Isso é maravilhoso fazer. Se a gente demora para acertar o rumo, só vai aprofundar a situação de perda, a situação de desencontro nosso com a vida. Se isso acontece nos lutos pessoais, também acontece assim nos lutos coletivos, nas ocasiões de grande impacto coletivo. Então nós também precisamos pensar a nossa atitude perante a pandemia, perante as tragédias em geral, perante a guerra, que é o nosso fato impactante coletivo que estamos vivendo nesse momento. Que reflexões a guerra nos traz, nos propicia? Será, como aquelas perguntas que a gente faz diante da morte dos nossos entes falecidos, será que temos tomado as melhores decisões? Será que a nossa vida tem andado no rumo certo? É fundamental que a gente possa aceitar e realizar essas reflexões, especialmente no campo da guerra. Por quê? Porque a humanidade tem feito de todas as relações entre diferentes uma guerra. A relação entre homem e mulher, por exemplo, é chamada significativamente de guerra dos sexos. A relação entre parceiros no comércio, nos negócios, é chamado de disputa comercial. As relações entre pobres e ricos são denominadas, conhecidas como luta de classes. E assim vai também as relações entre as disciplinas, entre as profissões, entre as nações. De tudo fazemos guerra. E temos sido chamados à atenção, chamados à paz, porque é grande a dor gerada por esse princípio da guerra. Quando perdemos as guerras, nos amarguramos, nos recalcamos, odiamos e muitas vezes passamos a programar novas guerras, vinganças. Grande símbolo disso foi a Alemanha, que perdeu a Primeira Guerra,
sentiu-se humilhada, não só por perder a guerra, mas pelas indenizações, pelas punições que a comunidade internacional aplicou a ela, vivendo uma situação de amargura, de rancor, de ódio, que eclodiu na Segunda Guerra Mundial, catalisada, captada pelo Terceiro Reich de Adolf Hitler. Assim é conosco também. As tristezas mal vividas geram mais violência e mais tristezas, mais doença, mais infelicidade. Então temos vivido inúmeras guerras, e quando não conseguimos reavaliar, refletir sobre essas guerras, sobre as dores, as inimizades, os ódios, os rancores gerados por todas essas guerras, elas voltam ciclicamente para as nossas vidas, sendo necessário, sendo urgente que nós consigamos finalmente refletir sobre as guerras. E o que a vida nos oferece são espelhos, e a guerra da Ucrânia é para todos nós, deve ser vista por todos nós como um espelho de aumento para as nossas guerras. Vejam só, pelo que a Rússia diz, pelo que a OTAN diz, ou seja, por ambos os lados, se reconhece agora que a Rússia esteve preparando-se para essa guerra por décadas, constituindo grandes reservas em moeda nacional e estrangeira para resistir aos boicotes, às sanções que ela saberia que viriam contra ela. Então ela foi preparando-se por décadas para poder fazer a guerra, muito parecido com os nossos ideais de felicidade, porque felicidade para nós é vencer, é nos exaltar perante os outros. E é para isso que nós também vamos nos preparando por décadas. Qual é o emprego, qual é a profissão que vai nos dar mais relevo, que vai nos dar mais poder perante as outras pessoas? É assim que a gente escolhe as profissões, e dentro das profissões os empregos e as posições no mundo. Todo o nosso ideal de felicidade nos conduz a posições de supremacia, dentro das nossas possibilidades, mas a posições sempre de supremacia, buscando sempre essa supremacia sobre os outros. Então o paralelo é muito propício, é muito enriquecedor, o espelho é muito próprio para nos revermos. Esse espelho mostra uma atitude geradora de infelicidade, como a Rússia agora. Que vitória ela pode ter? Se ela perder a guerra, sairá humilhada, sairá diminuída, sairá empobrecida. Mas mesmo se ela ganhar, com as sanções, com as exclusões que o mundo do esporte, o mundo da cultura, o mundo da economia e o mundo político estão impingindo à Rússia, se ela ganhar a guerra, ela vai perder. Parecido com as nossas pseudo-vitórias também, que mesmo quando a gente ganha, a gente perde. Por exemplo, numa disputa de guarda no judiciário, quando a nossa vitória se dá à custa do ataque, de denegrir o outro lado, nós ganhamos a guarda de um filho, mas impingimos derrotas ao
cônjuge ao outro responsável pelo filho, por consequência ao filho e por consequência a nós mesmos. No time de futebol que ganha um campeonato, humilhando, denegrindo, diminuindo a figura dos outros, necessariamente está perdendo também aquele recalque do outro time, vai fazer com que ele busque vinganças, com que ele busque vitórias que vão ficar entaladas na garganta, que vão ser buscadas com grande intensidade pela torcida e pelos jogadores. As nossas vitórias são, na verdade, derrotas. É fundamental percebermos isso. No paradigma da guerra, numa guerra não há vencedores. É parecido com a guerra das lutas, do boxe, do MMA, onde após uma vitória, o vencedor quase sempre com o rosto deformado, o olho roxo, a boca retorcida, o rosto ensanguentado, ele diz: ganhei. E nós precisamos perguntar: ganhou o quê? O que ganhou uma pessoa que levou várias agressões em pleno rosto a ponto de ficar deformado? O que? Que vitória é essa? Nós precisamos perguntar para as nossas guerras, para a nossa atitude, que vitórias são essas que nós temos conseguido no decorrer dessa vida e das muitas vidas, que só nos trouxe deformações, infelicidade, inimigos. Não é? O mundo de regeneração, mudando o paradigma, mudando o princípio que rege a coletividade da dor, que é o princípio do mundo de expiação e provas, esse no qual temos vivido, passando para o princípio da boa vontade, não da perfeição, não da pureza, mas da boa vontade perante a auto-melhoria e a melhoria dos outros, vai necessariamente ser mudado, ser através da pacificação das relações humanas. O esporte vai se regenerar, a cultura vai se regenerar, a justiça vai se regenerar. Todas as nossas competições vão necessariamente mudar, muito mais, é claro, a guerra, que vai se extinguir completamente. Para nós estarmos habilitados ao mundo de regeneração, precisamos aprender agora a promover a paz. E para promover a paz entre as nações, entre as classes, entre as empresas, entre os esportistas, na família, no trânsito, por todo lado, só há um meio. Só poderemos colaborar na construção da paz externa quando estiver alicerçada essa mudança na paz interior. Naquela figura que temos citado, o pincel só pinta a parede de branco se ele tiver exclusivamente pintado de branco. Se tiver tinta escura, tinta de qualquer outra cor no pincel, se ele estiver sujo de outras pinturas, ele, ao invés de pintar de branco, em vez de harmonizar o ambiente, vai desarmonizar e borrar a parede. Se as nossas energias, mesmo numa oração, estiverem contaminadas pelo paradigma da competição, da guerra, da
exaltação pessoal pela humilhação do outro, as nossas orações serão baldes com gasolina, com combustíveis no incêndio da guerra. Ao invés de diminuir, vão aumentar os incêndios, as vítimas, a destruição. É momento agora de nos pacificarmos, de revermos nossas atitudes, de transformarmos os nossos conteúdos, os conteúdos dos nossos baldes, de combustível para água, parando de alimentar as guerras para pacificar o mundo a partir da nossa própria paz. Não é outra coisa que Francisco de Assis, outro mestre fantástico de paz, vem nos ensinar a pedir: Senhor, fazei de mim, fazei de todos nós que estamos aqui reunidos, instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, em nós e no mundo, que nós levemos o amor. Onde houver ofensa entre as pessoas, entre as classes, entre as nações, que nós levemos o perdão. Onde houver discórdia, e ela existe por todo lado, a começar por nós, que nós levemos a união. Que onde houver dúvidas, em nós e no mundo, que nós levemos a fé. Que onde houver erro, que nós levemos a verdade. Que onde houver desespero, que nós nos preenchemos e transbordemos de esperança. Que onde houver tristeza, que nós levemos a alegria. E que onde houver trevas, e elas sufocam por toda parte, ameaçando escurecer toda a humanidade, toda a terra, que nós transmutemos em luz. Senhor, fazei com que nós procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados. Porque é dando que receberemos, é perdoando os outros que seremos perdoados, e é trabalhando pela transformação do outro e do mundo que nós seremos ajudados na nossa própria transformação, colocando-nos na perspectiva da vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Um prazer estarmos juntos nessa tarefa. Um grande abraço, Mônica, Adelaide. É muito bom estarmos juntos, é uma alegria mesmo, né, Adelaide? Guacimara. Débora, Andréia, Cássia, Andréia Salvatore, Andréia Santos. É realmente uma alegria, Isabel, Regina, estarmos congregados, confraternizados, porque jamais pessoas que se consideram irmãos poderão voltar a guerrear. Ouçamos na alma Jesus dizer com todo o amor do universo: Pai nosso, porque sabendo que somos irmãos por parte de Deus, nossa língua, nossos atos se amansarão,
porque os nossos sentimentos, os nossos pensamentos se pacificarão. Que assim seja com todos nós, a todo momento, não apenas nessa oração, mas transformando cada ato de nossas vidas, cada relação nossa no mundo, com o exercício de paz. Renovando o pensamento do Mahatma, dizemos: façamos em nós a paz que nós queremos para o mundo. Graças a Deus, foi realmente muito importante estarmos juntos hoje. Fomos hoje um pouquinho mais de água no incêndio da guerra. Assim seja. Amanhã não poderemos estar juntos em razão do trabalho, mas no sábado, 18 horas, estaremos juntos novamente. Será um prazer renovarmos os nossos votos, a nossa posição existencial de pacificadores perante a guerra. Graças a Deus, muito obrigado pela presença e até sábado.